Hola hermanos, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu professor de espanhol, e a gente está aqui, né, pessoal, no nosso projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, no nosso cursinho preparatório para o EMA, PAS e Enem, não é isso? Então vem com a gente para obter muitas informações a respeito aqui da nossa revisão, né, do nosso maravilhoso cursinho preparatório para te ajudar na tua aprovação, beleza? Então vamos lá, vem com a gente aqui. Então, nós continuamos as nossas questões, estamos aqui na 56, para falar ainda sobre os aspectos gramaticales, não é? Quando a gente fala de aspecto gramatical, a gente tem duas situações. A situação da UEMA, que ele é completamente diferente da situação do Enem. A parte gramatical é muito mais cobrada no PAS, na nossa UEMA, né, na Universidade Estadual do Maranhão. Não é cobrado tanto assim de forma explícita, e aí eu abro um parênteses aqui para falar, né, que já caíram algumas questões envolvendo essa parte gramatical no Enem, mas ele não te cobra de forma explícita o que é um artigo, pronome, etc. Eles podem cobrar no Enem, né, a situação do que ela expressa. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui com o verbo tener no presente indicativo, que é tengo. Então, eu tenho muitos alunos maravilhosos, que são vocês. Né? Então, eu tenho muitos alunos maravilhosos. Aí, o que o Enem ele pode fazer? Pegar o verbo tener, que é tengo, na sua forma do presente indicativo, e fazer o quê? Te perguntar, né, o que ele expressa ali dentro daquela situação. Por exemplo, eu tenho muitos alunos maravilhosos. O texto, ele falaria que o professor, né, ele tem a certeza de ter alunos maravilhosos, ou os alunos são hipoteticamente maravilhosos, ou os alunos não têm maravilha nenhuma. Ou seja, a gente vai utilizar o verbo tener nessa situação, que está no presente indicativo. E ele expressa justamente o modo indicativo, expressa uma certeza, uma afirmação ali, né, daquela ação está dentro da realidade. Beleza? E é isso que vocês são maravilhosos, estão aqui com a gente para aproveitar, para desenvolver muitas capacidades e sim ser aprovado, que é isso que nós e vocês esperam. Não é? Então vamos lá. A gente tem aqui a parte da situação, a questão que fala en la sentencia, lo más importante respecto a una incubación es la intención con la que la hacemos. El término la es utilizado 3 veces. Sobre esse término se afirma que. Então vamos ler aqui em português para que vocês entendam de forma correta. Então na sentença, na frase, na oração, o mais importante respeito a uma incubação é a intenção com a que a fazemos. Então ele está perguntando sobre essa palavra, sobre esse término, esse vocábulo lá, né? Utilizado 3 vezes. Sobre esta palavra se afirma que. Então nós temos em la sentencia, essa palavra pertence a 3 classes de palavras distintas. Então nessa frase, o artigo lá, a palavra lá pertence a 3 classes, né, de palavras diferentes. A primeiro lá, antes de intenciono, seria um artigo, depois o lá, outro artigo, e depois um pronome complemento, né? Que é respectivamente, ou seja, um após o outro, da mesma forma que está na oração. Letra B. Há em la sentencia solamente um lá de la categoria gramatical artículo, né? Então, existe na sentença, tem na sentença ou na oração somente um lá de categoria gramatical, né, que seria artigo, e este do tipo indeterminante. Letra C. En la frase están presentes un artículo en la intención, un pronombre complemento com la que e um pronombre complemento em la hacemos, respectivamente. Então, nós temos na frase estão presentes um artigo em a intenção, um pronome complemento em com a que, um pronome complemento também em a fazemos, né? Lá hacemos, respectivamente. Aí temos a letra D. Los términos lá em la frase solamente são solamente de 2 classes de palavras, preposição e pronome, respectivamente. Então, a palavra, os términos na frase são somente de 2 classes gramaticais, ou 2 classes de palavras. Preposição e pronome, respectivamente. E letra E. Em la sentencia, los términos lá, quanto a sua morfologia, são todos artículos determinantes femininos em singular. Então, na frase, na sentença, não é isso? Os términos, a palavra lá, no que se refere à sua morfologia, ou seja, a classe de palavras, são todos determinantes femininos e no singular.
Então vamos analisar aqui, pessoal. Olha só, nós temos essa palavra lá espanhola, ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser um pronome somente, ou ela pode ser um artigo. Artículo determinante, tá? Na língua espanhola existem três tipos de artigo. Os determinantes, que são os nossos definidos, os indeterminantes, que são os indefinidos, e o artículo neutro, que é o lo. Então o lo ele não se encaixou dentro dessa situação, beleza? Qual a característica, senhores? Quando vocês pegarem uma questão que envolve artigo, característica geral de um artigo é sempre vir antes de um substantivo. Então eu falo la mañana, la sentencia, la professora, la mesa, la mochila, la camisa, não é isso? La tele, beleza? Então essas palavras depois da palavra lá, né, elas são artigos, desculpa, elas são substantivos. Então esses todos lá antes da palavra camisa, antes da palavra mesa, antes da palavra tele, são artigos porque estão vindo antes de um substantivo, beleza? Quando é que essa palavra lá, ela vai ter função de um pronome, senhores? Quando ela vier antes ou depois de um verbo. Por exemplo, una camisa, yo la tengo. Eu a tenho. Esse lá está fazendo referência à camisa, não é? Então, antes do verbo, yo la tengo, yo la compro, yo la visto, não é isso? Belezinha? Agora, esse lá também depois de pronome, ele pode ser também, desculpa, esse lá depois de um verbo, ele pode ser também um pronome, tá? Esse pronome antes ou depois de verbo, ele é chamado de pronombre complemento directo, porque se refere a coisas, objetos. Ou seja, eu quero una camisa, eu quero tenerla, eu quero comprarla, eu quero hacerla, né? Então esse lá depois de tener, depois de comprar e depois de hacer é um pronombre complemento directo porque estão vindo depois de verbo, não é isso? Então, olha só, aqui a gente vai ter la intención com la que hacemos, não é isso? Com la que la hacemos, a intenção com a que a fazemos. Então esse lá, pessoal, ele vai ter sentido de, nós temos aqui três classes diferentes, um artículo e um pronombre complemento respectivamente, certo? Então essa é a alternativa correta aí para esta situação, né, dentro da oração. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa situação. Então, o artigo, ele vai vir antes de um substantivo, lá, beleza? La casa, por exemplo. E o artigo, o pronome, ele vai vir depois de um verbo, tá? Ou antes dele também. La tengo, comprar lá. O quê? A casa. Certinho? Essa é a alternativa correta. Ok? Pois bem, temos aqui nuestra próxima questão, la questão 57, que habla também aí sobre o aspecto gramatical em espanhol, e vamos a verla já. Aqui temos, em espanhol, a presença do término lo, acabei de falar sobre isso, hein? Te liga aí. É corriente, né? Se considera as particularidades de lo em espanhol, las particularidades de lo en español, indica la opción en que ocurre, la correcta asociación entre el uso subrayado en las opciones e la classificação indicada nele parêntese. Então vou ler tudo em português para que vocês entendam. Uma questão também que, olha só, já caiu na UEMA. Em espanhol, a presença do termo, da palavra lo, é recorrente, é sempre usada, é muito usada. Considere as particularidades do lo em espanhol, indica a opção em que ocorre a correta associação, ou seja, o correto uso entre o sublinhado nas opções, tá? E a classificação indicada entre parênteses, certo? Aqui ele não está sublinhado, mas eu vou colocar para vocês, tá? Vou falar cada um para vocês aqui onde seria o sublinhado. Não foi a questão mesmo, mas vamos seguir para frente, beleza? Então, entenderam? Vamos lá. O que é o artigo lo, senhores? Tá? O artigo lo, ele é o artigo neutro na língua espanhola. Ou seja, ele jamais, fica com essa dica aí, ele jamais deverá ser utilizado como que antes de substantivo. Jamais poderá ser utilizado antes de um substantivo, certo? Ou seja, lo bello, lo importante, lo maravilhoso, lo necessário. Beleza? E aí, quais são os usos do artigo neutro lo? Eu costumo dizer que são 5. A, P, D, Q. A, P, D, Q. São 5 usos. Eu vou utilizar o artigo neutro lo antes de um adjetivo, primeiro A.
lo bello, lo importante, lo bueno, lo necessário, lo maravilhoso. Beleza? Eu uso o artigo neutro lo antes do segundo A, que seria advérbio. Lo tarde, lo temprano, lo cerca, lo lejos, tá? Lo próximo, lo más. Tudo isso são advérbios. E aí estão vindo, né? O artigo lo vem antes dele. Então, A. P, a gente vai utilizar o artigo neutro lo antes de verbos no particípio. Aquela ação que expressa aí algo que já foi concluído. Lo hablado, lo escrito, lo dicho, lo puesto, lo comido, lo leído, né? Lo mirado, lo escuchado. Tudo isso é verbos no particípio. Belezinha? Utilizamos também o lo antes da preposição de. Lo de Ana é importante, lo de Juan. E esta expressão, lo de, na língua espanhola, ela vai se referir aí ao assunto, à temática. Por exemplo, por favor, no hables lo de Neres. Por favor, não fale o que você sabe sobre Neres. Lo de, o assunto de Neres, certo? E o último, que é o que? A-P, de que. Esse que é o pronome relativo que. Por exemplo, lo que digo é importante. E essa junção de lo que, ela tem ideia, tem um valor de demonstrativo e vai significar isto, isso ou aquilo. Por exemplo, lo que dijo Juan aquela semana é incrível. Aquilo que Juan falou naquela semana, ou seja, algo que já está distante, então a gente vai utilizar a tradução de aquilo, tá? É interessante. Lo que hablo agora também é interessante. Isto, ou seja, que é o agora, o que eu falo agora é importante. Lo que escreves aí é também importante. Então, isso que você escreve aí também é importante, tá certo? Esses são os usos do artigo neutro lo, jamais utilizá-lo antes de um substantivo. Show, galera? Bora lá. Então, aqui na letra A, o que era para ser sublinhado é o ele. Então, esse ele com cerro. Te lo dirán todos. Então, esse ele aqui seria o artigo neutro. Lo bueno es, tras dormir, encontrar a solução de los problemas. Esse lo seria aqui um pronombre complemento, não é? Lo de ayer, no lo cuentes a nadie. Então, esse lo e aqui o lo, esse lo aqui, por exemplo, ele seria pronome complemento. A lo mejor es que estudies y obtengas éxito en esta evaluação. Então, esse lo aqui dentro do parênteses, ele seria um artigo neutro. E o lo que quiero é ajudar-lhe em suas questões del alma. Então, esse lo que está aqui deveria ser pronome complemento. Então, dentro dessas situações, estes que eu acabei de colocar para vocês, o ele na letra A, o lo antes de bueno na letra B, né? O lo aqui seria pronome complemento, o lo aqui artigo neutro, o lo aqui seria pronome complemento. Então, vamos analisar as frases. Como eu falo aqui, cadê? Não, aqui o lo, não é nem o ele, né? Lo dirán a todos. Esse lo, ele é artigo neutro? Não. Por que não é artigo neutro? Porque ele está vindo antes de um verbo. Acabei de explicar a situação. Quando ele vier antes ou depois de verbo, ele vai ser um pronome complemento, tá? E não artigo neutro. Alternativa errada. Letra B. Lo bueno, não é? Esse lo está vindo antes de bueno. Ele é um pronome complemento? Negativo. Quando ele vier antes de um adjetivo, ele é artigo e não pronome neutro. Aqui, desculpa, e não pronome complemento. Então, aqui ele seria um artigo neutro. Então, alternativa errada. Lo de ayer. Esse lo de, ele seria um pronome complemento? Não. Lembra que eu acabei de falar para vocês? A, P, D, que. Então, o lo está vindo antes dele, seria um artigo neutro e não um pronome complemento. Beleza? Letra D. A lo mejor que estudies y lo obtengas éxito en esta evaluación. Então, esse lo antes da palavra mejor. Mejor é um adjetivo. Então, quando o lo ele está antes de um adjetivo, coladinho do lado dele, ele sim é um artigo neutro. Então, aqui nós temos a alternativa que está correta. Vamos para a última. Lo que. Quando o lo estiver do lado de o que, ele é um artigo neutro e não um pronome complemento. Então, vamos aí fortalecer essa explicação. Quando o lo ele vier antes ou depois de verbo, tá? Verbos no infinitivo, no gerúndio e no imperativo, para ser mais exato, para ficar redondo, fechada a explicação, né? Ele vai ser artigo de pronome complemento, beleza? Quando ele vier antes de adjetivo, de advérbio, de verbos no particípio, né?
da preposição de e do pronome relativo que, ele sim será artigo neutro lo. Então vale lembrar que na língua espanhola nós temos 3 artigos. O artigo determinante, que é o artigo definido, tá? Que quais são eles? El, la, los, las. O artigo indeterminante, que é o nosso indefinido, una, unos e unas. E o artigo neutro, que é esse que eu acabei de explicar. Beleza? A alternativa correta, letra D. Ok? Bom, aí nós temos um texto obituário. Eu já sei que esse texto agora vai falar sobre críticas, ideias centrais. Aí a gente vai também resolver, né, situações que envolvem tanto o Enem quanto a UEMA. Essa é uma questão que é estilo Enem. E quando for estilo Enem, o que nós vamos fazer? Vamos direto, sempre lá para a questão, tá? Então olha só o que diz a questão 58. O texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica. Letra A, a dependência de produtos estrangeiros por uma nação, né? Letra B, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. Letra C, a má qualidade das mercadorias guatemaltecas. Letra D, as dificuldades para a realização de um funeral. E letra E, a ausência de recursos naturais na Guatemala. Então, quais informações que eu já tiro aqui antes de ler o texto? Que vai falar, né, sobre alguns países, Guatemala, Estados Unidos, que nós vamos ter alguns produtos que é estrangeiro, a gente tem que saber que se é dependente desses produtos, ou se há uma má qualidade desses produtos, né? Se há uma desigualdade entre a Guatemala e os Estados Unidos, se houve, né, uma dificuldade para a realização desse funeral, ou se há ausência de recursos, né, naturais na Guatemala, tá bom? Vamos lá para a questão. Olha só, obituário. Então, como é obituário, a gente já lembra aí de algo que é relacionado à morte. Então, por isso que na alternativa aqui, ó, dificuldades para a realização de um funeral. Mas vamos ver se teve dificuldade. Funeral a gente já sabe que tem, né? Bora lá. Obituário. Lo enterraram en el corazón de un bosque de pinos e, sin embargo, el ataúd de pino foi importado de Ohio. Ou seja, enterraram ele, né, a pessoa, no coração de um bosque de pinheiros. E, entretanto, o caixão de pinheiros foi importado de Ohio. Lo enterraram al borde de una mina de hierro e, sin embargo, los clavos de sua atitude e el hierro de la pala foram importados de Pittsburgh. Então, nós temos o enterraram ao lado de uma ao lado de uma mina de ferro. E, entretanto, as chaves, os pregos do seu caixão e o ferro da pá foram importados de Pittsburgh. Olha, já observe, foi importado de Ohio, foi importado de Pittsburgh, né? Ou seja, é na Guatemala e foi importado. Beleza. Lo enterraram junto ao melhor pasto de ovelhas do mundo. E, sin embargo, enterraram ao lado do melhor pasto de ovelhas do mundo. E, entretanto, las lanas de los festones del ataúd eram de Califórnia. Então, entretanto, as lãs, né, aquele adorno que fica dentro do caixão, né, eram da Califórnia. Enterraram com um traje de Nova York, um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati, uns calcetines de Chicago. Guatemala não facilitou nada ao funeral, exceto o cadáver. Então enterraram ele com um terno de Nova York, um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati, umas meias de Chicago. Guatemala não facilitou nada, né, ao funeral, ou seja, tinha muita coisa importada, exceto o cadáver. Ou seja, a única coisa que tinha de Guatemala era o cadáver. Tudo foi o que, senhores? Importados. Então, o texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica, né? Ele critica que o cadáver, somente o cadáver era de lá. Tudo foi importado. Ou seja, a alternativa correta, a dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Guatemala depende de tudo. Foi de Cincinnati, Pittsburgh, Califórnia, Nova York. Tudo foi importado. Beleza? Ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. Falou de Guatemala e de Estados Unidos, né, implicitamente, mas não fala de desigualdade de comércio. A má qualidade das mercadorias guatemaltecas. Ele fala, né, que muitas foram importadas, mas não deixa claro que tinha uma má qualidade. Sequer que existiam essas mercadorias lá, né? Há dificuldades para a realização de funeral. Eles não tiveram dificuldade nenhuma, inclusive financeira, né? E a ausência de recursos naturais em Guatemala. Não, ele fala lá que tinha recursos naturais. Mina de ferro, né, etc. Tá? Então, a alternativa correta, letra A. Fácil uma questão. Sempre, senhores, façam essa leitura inversa. Leia o título, vai para a questão e, por último, tá, ao texto para você absorver essas palavras. Bom, aqui a gente já tem algo relacionado ao EMA, né? Que hace Pedro cada dia. O que Pedro faz cada dia? Olha só o título do texto, como te dá muita informação. O que Pedro faz cada dia? Aí vamos lá.
La principal intención del productor de texto é esse. Básico da UEMA, né? Questão, estilo EMA sempre vai ser isso. O que ela quer saber? O objetivo, a ideia central, né? O que o texto está se referindo, qual a temática. Isso é básico da UEMA, tá? Então, reforçar que Pedro liga à oficina às 8h30. Cuidado com as palavras que são falsos cognatos, aquelas são iguais ao português, mas diferentes nos significados. Reforçar que Pedro chega ao escritório às 8h30 e não à oficina, escritório, tá? Afirmar que Pedro sai de casa às 8 menos quarto. Afirmar que Pedro sai de casa às 7h45, tá? Explica que Pedro se retrasa um pouco porque tem que se afeitar. Explica que Pedro ele se atrasa um pouco porque tem que se barbear. D. Disse que Pedro vai com seus colegas desayunar no bar. Informar que Pedro vai com seus amigos, né, tomar café no bar, muito comum. Relatar as atividades de Pedro, ou seja, sua rotina. Falar das atividades de Pedro, ou seja, da sua rotina. Então, pessoal, olha o que o título do texto fala. Que hace Pedro cada dia? O que Pedro faz cada dia? Já te pergunta. Aí começa. Pedro se levanta muito pronto para ir ao trabalho, mais ou menos às 7h15. Então, Pedro ele se levanta muito cedo para ir ao trabalho, mais ou menos às 7h45, às 7h15. Depois de levantar-se, se ducha e se arregla. Então, depois de ele banhar, dele se levantar, ele se banha e se arruma, né? E tenta sair de casa às 8 menos quarto. Pero a vezes se retrasa um pouco, por exemplo, porque tem que se afeitar. Então, ele tenta sair de casa às 8 menos quarto, às 9, cadê? 8 menos quarto. A gente sempre fala uma hora a mais e diminui aos minutos. Então, 8 menos quarto seria 7h45, tá? Mas às vezes se atrasa um pouco. Por exemplo, porque tem que se barbear. Corre no autobus aproximadamente às 8 e chega à sua oficina às 8h30. Então ele pega o ônibus aproximadamente aí por volta das 8 e chega no seu escritório às 8h30. Antes de começar o trabalho, vá com seus colegas a um bar onde hablam as novidades e desayunam. Então, antes de começar o trabalho, vai com seus colegas a um bar onde falam as novidades, eles conversam sobre as novidades e tomam café. Olha só. A principal intenção, a principal de todo o texto é, letra E, relatar as atividades de Pedro, tá? Ou seja, a sua rotina. O que Pedro faz cada dia, a rotina dele. Simples, simples, simples. Tá? Reforçar que Pedro chega no escritório às 8h30. Não, ele não reforça, não é somente essa a ideia principal. Enfim, todas as outras não são ideias principais, são ideias secundárias. A principal de todas é relatar a rotina dele. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, e aí a gente vai para a próxima questão. Lecciones de la sociedade de consumo, lições da sociedade de consumo. Questão tranquila também. Olha só. A ideia principal do texto del texto de Eduardo Galeano é, acabei de falar para vocês, né, pessoal? A ideia central do texto, questão da UEMA, ideia central, beleza? El hombre lleva mucho tiempo adelante de la televisión. O homem ele fica muito tempo na frente da televisão. La televisión denuncia el mundo de injusticia. A televisão denuncia o mundo de injustiças. El hombre sueña con un mundo de justicia. O homem sonha com um mundo de justiça. La televisión es el mayor sueño del consumo. A televisão é o maior sonho de consumo. Ou el hombre se volvió objeto de seu sueño de consumo. Ou o homem ele se tornou o objeto do sonho de consumo. Então, vamos aqui ao texto para a gente entender. Las lecciones de la sociedade de consumo. As lições, então já te dá uma ideia aí sobre a sociedade de consumo. El súplico de Tántalo atormenta os pobres. O que é o súplico de Tántalo? É aquele sofrimento que você acha que algo está perto de ser alcançado, mas na verdade ali é quase que impossível. Isso que é o suplício de Tántalo. Condenados a la sed e al hambre, também estão condenados a contemplar os manjares que a publicidade oferece. Condenados à sede, à fome, também estão condenados a complementar, a olhar, a ver as iguarias, né? As esquisitices, as raridades que a publicidade oferece. Quando acerca a boca ou estira a mão, essas maravilhas se alejam. Então, quando se aproxima a boca, né? Ou esticam a mão, ou estende a mão, essas maravilhas da publicidade se afastam. Ou seja, está falando de pobre que você está olhando, mas não consegue. Estão conseguindo entender?
Y si alguna atrapan lanzándose al asalto, van a parar a la cárcel ou ao cemitério. E se alguma pessoa te prende ali durante o assalto, você vai parar na prisão ou no cemitério. Manjares de plástico, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que a televisão promete a todos e a pouco ortoga. Então, ali, iguarias, né, de plástico, sonhos de plástico, ou seja, que é pouco, né, que é sensível, qualquer coisa quebra. É de plástico o paraíso que a televisão promete, né, a todos e a todos dá. Dar, né, otorgar é dar. A seu serviço estamos. Então, seu serviço nós estamos. En esta civilização, onde as coisas importam cada vez mais e as pessoas cada vez menos, os fines han sido sequestrados por los medios. Então, nessa civilização, onde as coisas importam cada vez mais e as pessoas cada vez menos, os fins são sequestrados pelos meios, né? As coisas te compram, o automóvel te maneja, a computadora te programa e a TV te vê, não é isso? Então, aí, as coisas te compram, o carro te dirige, o computador te programa e a TV te vê, né? Então, a questão, ela fala, a ideia central do texto de Eduardo Galeano, né? O homem leva muito tempo diante de uma televisão? Não. A televisão denuncia um mundo de injustiça? Não, ali fala sobre propagandas, não somente de injustiça. O homem sonha com um mundo de justiça. Não, ele não está falando de ser justo, ele está falando de propaganda. Aí a pessoa vislumbrar aquilo, olhar e não ter. A televisão é o maior sonho de consumo. Não fala somente da televisão, é ao contrário, né? O homem se voltou objeto do seu sonho de consumo, né? É ele verificar que ele sonha com aquilo que ele não vai ter e, na verdade, ele próprio, né, tem ou não tem. Não é isso, pessoal? Então, essa é a alternativa correta, letra E. Tá bom, pessoal? Nos quedamos por aqui. Hasta luego. Nos vemos em um próximo vídeo. O nosso material aí está no link, tá? Acesse as nossas plataformas para que você fique sempre informado. Beleza? Hasta luego, gente. Nos vemos.